Misericórdia, divina fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Bom, te convido a continuarmos a leitura do Diário de Santa Faustina. Nós paramos no parágrafo 155. Antes de darmos sequência, eu te convido a um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta de que deverei dar, do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos, tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, a patriarca São José, tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Diário de Santa Faustina, parágrafo 155. Sucede-me há algum tempo que eu sinto na alma quando alguém reza por mim, sinto-o imediatamente na alma. E também quando alguma alma solicita a minha oração, embora não me diga isso. Sinto através de uma inquietação, como se alguém me chamasse, mas logo que rezo, reencontro a paz. Parágrafo 156. Em determinado momento eu desejava muito receber a Santa Comunhão, mas, porque tinha uma certa dúvida, não fui comungar. Sofri terrivelmente por essa razão. Parecia que meu coração se partiria de dor. Quando fui trabalhar, cheia de amargura no coração, de repente Jesus colocou-se a meu lado e disse-me: minha filha, não faltes à comunhão, a não ser quando tiveres a certeza de que pecaste gravemente. Afora isso, não permitas que nenhuma dúvida impeça a sua união comigo e no meu mistério de amor. As tuas pequenas faltas desaparecerão no meu amor, como uma palha jogada num grande braseiro. Fica sabendo que muito me entristeces quando me abandonas na Santa Comunhão. Não sei você, mas eu já tive essa dúvida e já deixei de comungar achando que estava em pecado. Muito bom ler essa parte da Santa. Sinal de que a gente não deve largar a comunhão, né? Somente quando tivermos certeza real de que estamos pecando, estamos em pecado ou mortal ou venial. Continuando. Parágrafo 157. À noite, quando entrei na pequena capela, vi na alma estas palavras. Minha filha, medita sobre essas palavras. E, estando em agonia, rezava com mais intensidade. Quando comecei a refletir mais profundamente, muita luz se derramou na minha alma. Conheci de quanta perseverança necessitamos na oração, e de uma oração tão penosa depende, não poucas vezes, nossa salvação. Parágrafo 158. Quando me encontrava com Quierques para substituir por pouco tempo uma das irmãs, aconteceu-me que um dia à tarde fui andando pelo jardim e detive-me à beira do lago. Por um bom tempo. Fiquei absorta pensando sobre esse elemento da natureza. De repente vi a meu lado Jesus, que me disse benignamente: tudo isso criei para ti, esposa minha, e fica sabendo que toda esta beleza
nada é em comparação com o que preparei para ti na eternidade. A minha alma foi inundada de tanto consolo que fiquei aí até a noite, parecendo-me que tinha sido só um breve momento. Eu tinha este dia livre e destinado para o retiro de um dia, portanto tinha toda a liberdade para me entregar à oração. Oh, como Deus é infinitamente bom, persegue-nos com a sua bondade. Na maior parte das vezes acontece que o Senhor me concede as maiores graças quando eu nem espero. Parágrafo 159. Ó hóstia santa, encerrada para mim num cálice de ouro, para que em meio ao deserto do exílio eu atravesse pura, imaculada, intacta, e que isso a força do teu amor realize. Ó hóstia santa, reside na minha alma, amor mais puro do meu coração, que tua luz dissipe as trevas, não negarás a graça ao coração humilde. Ó hóstia santa, enlevo do céu, embora escondidas a tua beleza, e te apresentes a mim numa migalha de pão, a fé firme rasga esse véu. Quase um conto, um poema, né, que ela escreveu aqui no parágrafo 159. Muito lindo. Parágrafo 160. O dia da cruzada, que é o 5º dia do mês, coincidiu desta vez com a primeira sexta-feira. Era o meu dia, aquele no qual devo estar em vigília diante de Jesus. Nesse dia coube-me desagravar o Senhor por todas as ofensas e ultrajes, rezar para que neste dia não fosse cometido nenhum sacrilégio. O meu espírito neste dia estava inflamado de especial amor para com a Eucaristia. Parecia-me que estava transformada em fogo ardente. Quando, para tomar a comunhão, me aproximei do sacerdote que me entregava Jesus, vi uma outra hóstia que se prendeu à sua manga e eu não sabia qual receber. Hesitei por um instante, mas o sacerdote impaciente fez sinal com a mão para que eu comungasse. Quando recebi a hóstia que me deu, a outra caiu nas minhas mãos. O padre ia distribuindo a comunhão até o final da balustrada e eu segurava o Senhor nas minhas mãos durante todo esse tempo. Quando o sacerdote aproximou-se novamente, entreguei-lhe a hóstia para que o colocasse no cálice, porque no momento em que recebi Nosso Senhor não podia dizer que a outra havia caído, mas só depois de ter consumido. Enquanto tinha a hóstia na mão, senti um amor tão vigoroso que durante todo esse dia não consegui comer ou voltar a mim. Da hóstia ouvi estas palavras: desejei repousar nas tuas mãos e não só no teu coração. Nesse momento vi o menino Jesus, mas quando se aproximou o sacerdote, vi novamente só a hóstia. Parágrafo 161. Ó Maria, Virgem Imaculada, cristal puro para o meu coração. Tu és minha força, ó âncora firme. Tu és o escudo e a proteção do coração fraco. Ó Maria, tu és pura e incomparável, Virgem e Mãe ao mesmo tempo. Tu és bela como o sol, sem mancha alguma. Nada se pode comparar com a imagem da tua alma. Tua beleza encantou o olhar do três vezes santo, que desceu do céu, abandonou o trono da sede eterna e assumiu de teu coração corpo e sangue por 9 meses, ocultando-se no coração da Virgem. Ó minha mãe, ninguém compreenderá o que o Deus incomensurável se torne homem, e apenas por seu amor e sua misericórdia insondável por ti, ó Mãe, foi-nos dado viver com ele pelos séculos. Ó Maria, Mãe Virgem e porta do céu, por ti nos veio a salvação, e toda graça flui para nós por tuas mãos, e apenas a fiel imitação de ti me santificará. Ó Maria Virgem, lírio mais belo, teu coração foi o primeiro sacrário de Jesus na terra,
e só porque a tua humildade foi a mais profunda, foste elevada acima dos coros dos anjos e dos santos. Ó Maria, minha doce mãe, entrego-te minha alma, meu corpo e meu pobre coração. Sê a guardiã da minha vida, especialmente na hora da morte e na última luta. Parágrafo 162. Jesus, confio em vós. Ano de 1937, mês 1, dia 1, cartão de controle interior da alma, exame de consciência particular. Unir-me a Jesus misericordioso, prática, silêncio interior, estrita observância do silêncio. Consciência. Janeiro, Deus e a alma, silêncio. Vitórias 41, quedas 4, jaculatória. E Jesus se calava. Fevereiro, Deus e a alma, silêncio. Vitórias 36, quedas 3, jaculatório. Jesus, confio em vós. Março, Deus e a alma, silêncio. Vitórias 51, quedas 2, jaculatório. Jesus, inflamai de amor meu coração. Abril, Jesus e a alma, silêncio. Vitórias 61, quedas 4, jaculatório. Com Deus tudo posso. Maio, Deus e a alma, silêncio. Vitórias 91, quedas 3, jaculatório. No seu nome está a minha força. Junho, Deus e a alma, silêncio. Vitórias 64, quedas 1, jaculatório. Tudo por Jesus. Julho, Deus e a alma, silêncio. Vitórias 62, quedas 8, jaculatória. Descansai, Jesus, no meu coração. Agosto, Deus e a alma, silêncio. Vitórias 88, quedas 7, jaculatória. Jesus, vós sabeis. Setembro, Deus e a alma, silêncio. Vitórias 99, quedas 1, jaculatória. Jesus, escondei-me no vosso coração. Outubro, Deus e a alma, silêncio. Vitórias 41, quedas 3, jaculatória. Maria, une-me a Jesus. Novembro, Deus e a alma, silêncio. Vitórias, quedas, jaculatória. Ó meu Jesus, misericórdia. Dezembro, Deus e a alma, silêncio. Vitórias, quedas, jaculatória. Salve, hóstia viva. Exercício geral, ano 1937. Ó Santíssima Trindade, quantas vezes o meu peito respirar, quantas vezes o meu coração bater, quantas vezes o meu sangue pulsar em mim, outras tantas vezes desejo adorar a vossa misericórdia. Desejo transformar-me toda em vossa misericórdia e ser um vivo reflexo vosso, ó meu Senhor. Que a vossa misericórdia, que é insondável e de todos os atributos de Deus, o mais sublime, se derrame através do meu coração e da minha alma sobre o próximo. Ajudai-me, Senhor, para que os meus olhos sejam misericordiosos, de modo que eu jamais suspeite nem julgue as pessoas pela aparência externa, mas perceba a beleza interior dos outros e possa ajudá-los. Ajudai-me, Senhor, para que os meus ouvidos sejam misericordiosos, de modo que eu esteja atenta às necessidades dos meus irmãos e não me permitais permanecer indiferente diante de suas dores e lágrimas. Ajudai-me, Senhor, para que minha língua seja misericordiosa, de modo que eu nunca fale mal dos meus irmãos, que eu tenha a cada um deles uma palavra de conforto e perdão. Ajudai-me, Senhor, para que as minhas mãos sejam misericordiosas e transbordantes,
de boas obras e não se cansem jamais de fazer o bem aos outros, enquanto aceite para mim as tarefas mais difíceis e penosas. Ajudai-me, Senhor, para que sejam misericordiosos também os meus pés, para que levem sem descanso ajuda aos meus irmãos, vencendo a fadiga e o cansaço, o meu repouso esteja no serviço ao próximo. Ajudai-me, Senhor, para que o meu coração seja misericordioso e se torne sensível a todos os sofrimentos do próximo. Ninguém receba uma recusa do meu coração, que eu conviva sinceramente mesmo com aqueles que abusam da minha bondade. Quanto a mim, me encerro no coração misericordioso de Jesus, silenciando aos outros o quanto tenha que sofrer. Vós mesmo mandais que eu me exercite em 3 graus da misericórdia. Primeiro, ato de misericórdia de qualquer gênero que seja. Segundo, palavra de misericórdia, se não puder com ação, então a palavra. Terceiro, oração. Se não puder demonstrar a misericórdia com ação nem com a palavra, sempre a posso com oração. A minha oração pode atingir até onde não posso estar fisicamente. Ó meu Jesus, transformai-me em vós, porque vós tudo podeis. 4 páginas deixadas em branco. Parágrafo 164, Varsóvia, ano de 1933. Provações antes dos votos perpétuos. Quando soube que devia sujeitar-me a este tipo de provação, meu coração exultou de alegria perante graça tão extraordinária que são os votos perpétuos. Fui diante do Santíssimo Sacramento e, quando mergulhei em oração de ação de graças, ouvi na alma estas palavras: Minha filha, tu és a minha delícia e o alívio do meu coração. Cedo-te tantas graças, tantas quanto puderes carregar. Sempre que quiseres proporcionar-me alegria, fala ao mundo a minha grande e insondável misericórdia. Parágrafo 165. Algumas semanas antes de eu receber o aviso de que faria esse período de provação, quando entrei por um momento na capela, Jesus me disse: Nesse momento, as superioras estão avisando quais irmãs devem fazer os votos perpétuos. Nem todas conseguirão essa graça, mas elas mesmas são culpadas disso. Quem não aproveita as pequenas graças também não recebe as grandes. Mas tu, minha filha, receberás essa graça. Uma alegre surpresa apoderou-se de minha alma, já que alguns dias antes uma das irmãs tinha me dito: a irmã não será admitida naquela terceira aprovação. Eu mesma farei o possível para que não permitam que a irmã faça os votos. Nada respondi àquela irmã, mas isso foi muito penoso para mim e procurei disfarçar a minha dor e o melhor que podia. Ó Jesus, quão admiráveis são os vossos desígnios, e agora vejo que as pessoas por si só pouco podem, porque fui admitida a essa provação, tal como Jesus havia dito. Parágrafo 166. Na oração sempre encontro luzes e forças de espírito, embora haja momentos difíceis e muito penosos. Muitas vezes não posso compreender que tais coisas possam acontecer num convento. Deus às vezes permite coisas estranhas, mas isso acontece sempre para que se manifeste na alma a virtude, ou para que ela se exercite. É por isso que existem os dissabores. Parágrafo 167. Hoje, novembro de 1932, vim a Varsóvia para a terceira aprovação. Após cumprimentar afetuosamente as queridas madres, entrei por um momento na pequena capela. De repente, a presença de Deus inundou-me a minha alma e ouvi essas palavras: Minha filha, desejo que teu coração seja formado no exemplo do meu coração misericordioso. Deves ficar completamente impregnada pela minha misericórdia. Querida Madre Mestra logo me perguntou se eu já tinha feito o retiro esse ano. Respondi que não. Portanto, a irmã deve fazer primeiro um retiro pelo menos 3 dias. Graças a Deus, em Wallendon, acho que é esse o nome da cidade, Wallendon, estava sendo realizado um retiro de 8 dias e, portanto, eu podia aproveitar. Surgiram, porém, dificuldades quanto à viagem para esse retiro. Após o almoço,
Entrei para uma adoração de 5 minutos. Então vi Nosso Senhor que me disse: minha filha, estou te preparando para muitas graças que alcançarás neste retiro que vais começar amanhã. Eu respondi: mas Jesus, o retiro já começou e eu não devo ir. E disse-me: prepara-te para amanhã começar o retiro e tua partida. Eu resolverei com as superioras. E de repente Jesus desapareceu. Comecei a pensar como seria isso, contudo, imediatamente deixei de pensar como isso iria acontecer e dediquei este momento para pedir luzes ao Espírito Santo, a fim de que me permitisse conhecer toda a minha miséria. E em seguida saí da capela para o meu trabalho. Logo depois a Madre Geral mandou chamar-me e disse: a irmã vai ainda hoje com a Madre Valéria para Valendon, de modo que já amanhã mesmo possa começar o retiro. Por uma feliz coincidência está aqui a Madre Valéria e então poderão ir juntas. Menos de 2 horas depois eu já estava em Valendon. Recolhi-me por um momento e reconheci que problemas desse gênero só Jesus consegue resolver. Bom, pelo andar da carruagem, nosso tempo já passou. Vou parar aqui no parágrafo 168, continuamos no próximo vídeo, mas a leitura dessa parte desse vídeo muito me tocou. Principalmente ver os relatos ali das vitórias e derrotas. Teve uma certa identificação particular, e ejaculatórias também, e a forma como ela poemizou a sua oração. Muito linda, né? E nos finais aqui da narração também, né? Até nos conventos existem problemas, né? Seres humanos. Mas como ela disse, né? Esses dissabores acontecem para que nós consigamos aí vencer através das virtudes, com a paciência, com a obediência. Falo por mim mesma, às vezes é difícil segurar a língua, mas precisamos evoluir, né? Então, evoluir requer esforço. Que consigamos permanecer juntos nesse esforço contínuo com os exemplos e a devoção da Divina Misericórdia de Santa Faustina. Se essa leitura está te ajudando de alguma forma, contribuindo para você perseverar nessa caminhada, deixe seu like, compartilhe e ajude também outras pessoas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.